Quando a gente falou na aula anterior, a que está no YouTube, né, sobre Common Law e Civil Law, nós chegamos a fazer a discussão sobre as aulas do YouTube de Civil Law e Common Law. Chegamos, não foi? Acho que sim, sim. Salvo engano, inclusive, eu acho que a gente discutiu Civil Law e Common Law antes de aparecer a aula no YouTube. Aí depois eu lancei a aula para o YouTube para vocês. Mas quem estiver tendo uma dificuldade de relembrar, posteriormente vocês assistem lá as duas aulas, estão no YouTube, os dois vídeos, na verdade. É um assunto bem interessante, bem massa. E relativo a isso duas coisas que eu falo naquele vídeo, a gente vai discutir agora. A gente vai falar hoje sobre dois conceitos, certo? Cada conceito trata de uma diferenciação do direito, que elas são super simples, mas é interessante que vocês prestem atenção para vocês terem isso no vocabulário de vocês mais à frente, para vocês não ficarem sem entender alguma coisa que seja falada. A gente vai tratar nesse encontro de hoje sobre duas denominações. A primeira denominação, onde a gente diferencia o direito como sendo direito material ou direito processual. E o outro conceito que a gente vai tratar, que é um conceito um pouco mais complexo, um pouco mais demorado de falar, que é sobre a diferenciação do direito como sendo um direito público ou direito privado. E a gente vai tomar como base, para a gente chegar a essas caracterizações, o direito em Roma. O direito em Roma, só para a gente dar aqui um flashback, como é que ele era organizado. O direito em Roma, o ordenamento jurídico romano, eles utilizavam legislações, isto é, leis, e eles também utilizavam os precedentes, que a gente estudou, né? A gente viu tanto em sala de aula antes da quarentena, quanto também nas aulas. Os precedentes eles se aperfeiçoam enquanto jurisprudência. Alguém aqui lembra o conceito de jurisprudência? Quem não lembrar... Não tô lembrado, não. Pronto, jurisprudência, pessoal, é a reiteração. Reiteração significa repetição. É a repetição de uma mesma decisão por um mesmo tribunal sobre uma mesma matéria. Então, um fato da vida ocorre, ele é julgado, e aí, posteriormente, um fato da vida ocorre de forma similar àquela. E aí, o tribunal responsável, quando ele vê aquele fato, ele pensa, oxê, olha só, tem um fato que ocorreu muito similar a esse, no passado. Aí eles vão, se consultam o que é que foi decidido no passado, e, se possível, se decide da mesma maneira no presente. Então, você vai construindo uma mesma lógica de pensamento. E aí, conforme esses fatos da vida ocorrem, de forma, fatos da vida similares, compatíveis entre si, se vão utilizando esses precedentes para consubstanciar, dar base às decisões futuras. E aí, quando isso se dá no tempo, de forma continuada, se estabelece a jurisprudência. Quer dizer, é o mesmo entendimento, né, porque se decide da mesma maneira, de um mesmo tribunal, porque a gente está falando de uma corte específica, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça da Paraíba, sobre uma mesma matéria, porque é um mesmo fato da vida, ou um fato da vida muito similar. E aí, em Roma, se utilizavam essas duas estruturas lógicas. Existia a legislação e existia também a utilização dos precedentes judiciais, né? Precedentes, coisas que aconteceram no passado para dar base àquilo que vem no futuro. E em Roma, eles utilizavam essas duas lógicas para coisas específicas, certo? Eles pegavam as legislações e eles utilizavam essas legislações para tratar apenas dos assuntos que eles eram de interesse da coletividade romana. Por quê? Porque, se a gente está aqui num construto de civilização, né, que é coletivo, o que é mais importante do que o coletivo? O coletivo ele é mais importante do que o individual. Então, eles dedicavam o seu exercício de legislação para as questões mais importantes, logo, para as questões coletivas. Então, eles tinham legislações para tratar sobre assuntos que falavam de interesse para toda a população, ou assuntos que eram de interesse do Estado, ou assuntos que eram concernentes à relação entre as pessoas e o Estado. Então, em Roma, você teria legislações para tratar sobre o que é o cidadão, a caracterização do cidadão romano,
a caracterização do escravo romano, a caracterização do estrangeiro. Eles teriam legislações para tratar sobre a organização do Estado, sobre como o que configuraria como um crime militar. Eles teriam legislações para tratar como o Estado se organizaria, como se dava o serviço militar obrigatório em Roma, enfim, coisas importantes por serem coletivas, por serem questões que influenciam toda a sociedade romana. E para que eles utilizavam os precedentes, né? A outra lógica, a utilização dos precedentes judiciais. Esses precedentes, eles eram utilizados para os assuntos particulares. Então, se, por exemplo, Alexandra Lima e Victoria Urquiza, elas existissem lá em Roma, 3000 a.C., e a Vitória, ela é uma vendedora de vinhos, e ela está lá com uma ânfora de vinho, na sua carroça lá, com tração animal, e aí vem a Alexandra, na sua carroça também, ela que é uma vendedora de tapeçarias egípcias, e ela fura o sinal vermelho de Roma, seja lá qual for o sistema de trânsito que lá tinha, e causava uma colisão. E aí, ambas perdiam as suas mercadorias. E aí, de quem é que ficava, quem é que ia ter a responsabilidade de indenizar as mercadorias? De Vitória ou de Alexandra? Não existia uma legislação para dizer o que aconteceria. Porque, olha só, a gente está tratando aqui o quê? De um assunto particular, não é? Se a gente está tratando aqui de um acidente automobilístico, né? Das carroças de Vitória e de Alexandra, isso quer dizer algo para o todo da sociedade romana? No Rio não, né? Vai que você bate na carroça de alguém aí, é complicado mesmo. Aí, então, essa relação jurídica que se formou entre elas, entre Vitória e Alexandra, ela diz algo sobre o todo coletivo? Não, ela é um assunto particular. É um assunto que apenas produz efeitos para as pessoas envolvidas naquela relação. Isto é, Vitória e Alexandra. Beatriz não vai ter nada a ver, Felipe Branco não vai ter nada a ver, Marcelo não vai ter nada a ver. Então, esse assunto, que é eminentemente particular entre elas, vai ser decidido pelos precedentes. Elas vão lá, essa questão será judicializada, e aí o juiz romano ele vai ver o quê? Ele não vai utilizar a legislação para dar base à sua decisão. Ele vai ver o quê? Quais são os precedentes que existem sobre aquela história. Então, ele vai consultar os códigos, o código, esqueci agora, acho que é o Código Civilis, o nome do tomo da obra que eles utilizavam. E porque em Roma, a noção de código é diferente da nossa atual, certo, galera? Hoje em dia, a gente percebe código como uma coletânea de leis. Semestre que vem, quando vocês estiverem estudando direito civil, direito penal, direito processual civil, processual civil não, na próxima, mas constitucional. E aí vocês provavelmente vão adquirir, por exemplo, um vade-mecum, que é aquele livrão grossão e tal. Aí vocês dizem, se é um código em Roma, então quer dizer que era uma coletânea de leis. Não. A coletânea de leis é como a gente concebe código hoje. Naquela época, 3.000 anos atrás, códigos eram coletâneas de decisões. E aí, essas coletâneas de decisões, chamadas códigos, a galera chamada de os glosadores, que não tem, né, como você ser um jovem estudante de direito e não confundir, ou pelo menos não achar graça, de glosadores como se fossem glosadores. Mas, enfim, fica aí essa piada podre. Os glosadores, eles pegavam esses códigos e eles literalmente escreviam na borda das páginas, e aí eles escreviam justamente o entendimento jurídico da época a respeito daquelas questões. Eles eram o aporte teórico existente naquele momento. Eles pegavam aqueles códigos com as decisões, eles escreviam lá as coisas que eles entendiam naquelas decisões, né, para dar uma fundamentação maior àquelas sentenças, aquelas decisões, os precedentes. E aí ficava aquele conhecimento jurídico, né, bem robusto, ali guardado, né, armazenado. Um código constando com as decisões do passado, os precedentes, bem como com o entendimento dos grandes justos filósofos, né, daquele momento, né, os glosadores, que davam os seus entendimentos teóricos ali nos rodapés dos códigos. Então, chega o juiz, pega aquele código, consulta lá, vê outros momentos onde uma carroça portando mercadoria colidiu com outra carroça, e aí ele viu como é que tinha sido decidido,
ele relaciona esse precedente com o fato que ocorreu no presente. Ele diz, ó, de acordo com o que aqui a gente vem fazendo, de acordo com o que a gente vem fazendo, o correto é decidir em favor de Vitória, porque a Alexandra que furou o sinal vermelho lá. Então, nesse momento, ele decide a partir do precedente. Então, a gente estabeleceu aqui, galera, que em Roma se existiam duas lógicas, uma lógica legislativa e uma lógica estabelecida no precedente. E elas eram específicas para assuntos diferentes. O legislativo era para os assuntos que eram concernentes ao todo da população, à coletividade, enquanto que os precedentes eles eram dirigidos, direcionados para o particular, para o restrito, né, para o individual, para apenas as pessoas existentes naquela relação jurídica. É nesse momento que se estabelece a divisão em Roma de... Não sei se vocês conseguem escutar o barulho de moto que tem aqui no meu apartamento. É horrível. É nesse momento em Roma que se estabelece a divisão, uma divisão que permaneceria para o restante da vida jurídica, que é a divisão do direito como sendo do direito em um ramo chamado direito público e um ramo chamado direito privado. A gente conseguir conceber um pouco melhor como é essas divisões, é só a gente pensar o seguinte. Ó, a gente estava falando agora, né, que vocês acabaram de sair do seu secundário, do ensino médio científico. Vocês estudaram biologia, e me corrijam se eu estiver errado, mas em biologia a gente aprende assim: células formam tecidos, tecidos formam órgãos, órgãos formam sistemas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Se alguém lembrar que é diferente, me digam, se vocês não aprenderam dessa forma. Então, a gente tem um aglomerado de células que formam o tecido da parede abdominal. Esses tecidos formam o estômago. O estômago, junto do intestino grosso, do intestino delgado, de outro órgão aí, juntos formam o sistema gástrico. E por aí vai. O sistema circulatório, o sistema respiratório, etc. O sistema nervoso, né? O cérebro, com a espinha, tal, enfim, por aí vai. Isso não deve ser nenhum órgão, né? Deve ser, enfim. Estou aqui falando fora da minha área. O direito é semelhante, galera. Assim como o nosso corpo se organiza dessa forma, de células, tecidos, órgãos e sistemas, o ordenamento jurídico se organiza, se arquiteta de uma forma similar. Então, a gente tem, assim como existe a célula, né, que é o primeiro passo, no direito a gente tem a norma jurídica. A norma jurídica ela pode falar sobre qualquer coisa, e ela se revela de várias formas. Ela pode ser um artigo de lei que trata de alguma matéria. Então, a gente tem aqui uma norma, um artigo do Código Civil, digamos, um artigo que ele diz assim, ele trata sobre as modalidades de casamento. E aí, junto dessa norma que fala de modalidades de casamento, a gente vai ter um artigo em outro lugar que fala sobre os regimes de separação de bens. Olha só, vocês devem concordar que se a gente está tratando aqui de uma norma que fala de quais são os tipos de casamento, as modalidades de casamento. Vocês ainda vão ver isso quando vocês estudarem Direito Civil 5, eu acho, que é o Direito Civil de Família, salvo engano. Acho que é o 5 ou é o 6. Então, quando a gente pensa assim, um artigo está tratando sobre modalidades de casamento, outro que está tratando sobre separação de bens. São coisas diferentes, mas são coisas que têm uma afinidade, não é? Porque do casamento resulta a separação de bens. Porque quando você casa, você tem, então, a união dos bens e, por conseguinte, a necessidade de separação. Você vai ter o regime de separação total de bens, que é quando as pessoas casam e nenhum bem delas se comunica. Então, imagine que, não vou nem fazer um chute aqui, porque vai que tem uma treta aqui na sala, mas imagine que a gente tem duas pessoas que se casam e aí eles têm um regime de separação total de bens. Então, tudo aquilo que eles adquirem na vida, mesmo depois do casamento, fica separado. Então, cada um é dono do seu cada qual, e quando eles se separarem, se eles se separarem, eles não têm que dividir nada, apenas cada um fica com o seu. Ou eles aderem ao regime de comunhão parcial de bens, que é quando o quê? As pessoas que vão se casar, tudo aquilo que eles têm na vida até o casamento fica separado. E a partir do casamento fica junto.
E aí, se eles vierem a se separar, aquilo que é antes, eles não precisam separar, porque fica como já estava, e o que eles adquiriram depois, eles têm que separar. Enfim, esses assuntos, um que diz sobre as modalidades de casamento, outro que fala sobre as modalidades de separação de bens, são assuntos diferentes, mas são assuntos conexos, são assuntos que têm a ver um com o outro. Então, você junta a norma que fala sobre regime de bens, a separação de bens, a norma que fala sobre tipos e modalidades de casamento, uma outra norma que fala sobre as relações dos pais com os filhos, como questão de visitação, caso haja uma separação. Tal. Olha só, são 3 coisas aqui diferentes, mas a gente concorda que a gente está tratando aqui dos direitos da família, porque é casamento, separação de bens, regime de visitação. Então a gente junta essas normas e elas formam um instituto, é o Instituto de Direito da Família. E aí a gente junta o Instituto de Direito da Família com o Instituto de Direito dos Contratos, com o de Obrigação Civil, que vai ser a segunda cadeira de Direito Civil de vocês, que é uma cadeira bem interessante, junto do Instituto de Normas de Obrigação Civil, de Contratos, de Responsabilidade Civil. E aí, você junta todos esses institutos, mais uma vez, institutos formados por normas, e esses institutos que eles são diferentes, mas eles são conexos, eles têm a ver um com o outro, e eles formam um ramo do direito, que é o direito civil. Então a gente vai ter isso, normas formam institutos, institutos formam ramos. E aí a gente vai ter o ramo do direito civil, do direito penal. A gente vai ter então essas disciplinas do direito que vocês vão aprender, né, posteriormente, vocês vão passar por cada uma delas, vocês vão ter esse belo exercício de saber o que é que vocês vão, enfim, né, querer estudar com maior afinco, né? A galera se apaixona por penal, por civil, por tributário. Mentira, ninguém gosta de tributário. Eu gostei de tributário, mas chato pra caramba. E por aí vai. Vocês, então, é assim que se ergue, é assim que se manifesta as disciplinas do direito. É por isso que quando vocês veem a grade de vocês, está lá. Direito civil, direito penal, direito constitucional. Porque são o quê? Normas que elas têm uma afinidade entre si de assunto, e elas se aglutinam como institutos de assuntos específicos, como família, por exemplo. E aí, esses institutos se organizam com outros institutos que têm a ver e formam um ramo do direito. E aí, os ramos, eles se diferenciam entre si. Então, por exemplo, se a gente está tratando aqui de Instituto de Direito de Família, a gente não vai relacionar nunca esse instituto com o Instituto dos Crimes contra a Honra. Porque não tem nada a ver. Os crimes contra a honra, eles vão se unir com outros institutos, com os crimes contra a pessoa, com os crimes contra o patrimônio, com os crimes contra o erário público, com as penas, né, que são as sanções, são as punições. E aí, esses outros institutos vão se unir e formar o ramo do direito penal. Então, por afinidade, essas questões vão se organizando. Então, pensem, o direito ele segue uma organicidade tal qual o nosso corpo. As células compatíveis vão se tornando um tecido compatível, que esses tecidos se unem e formam um órgão com uma função específica. Esse órgão com função específica se relaciona com outros órgãos de funções similares, ou funções que elas se complementam, e elas formam um sistema. E aí, nessa esteira, eu mutei o microfone da Vitória porque ele estava tendo um ruído. Mas depois vocês podem tirar o mute aí para falar qualquer coisa. Então, esses institutos se unem e formando, assim como nossos órgãos formam esses sistemas que são coesos para uma determinada finalidade. O nosso sistema gástrico lida com as questões gástricas, de alimentação, assim como também de exclusão desses alimentos, né, na forma de fezes, por exemplo. O direito também vai se organizar dessa forma, assim como as funções de organismos. O direito civil vai tratar das questões cíveis, das questões de direitos particulares. O direito penal vai tratar dos crimes, vai tratar das penas, vai tratar de uma série de questões. O direito constitucional vai tratar das questões concernentes ao funcionamento da nossa Constituição. O direito tributário sobre as questões de ordem tributária, e por aí vai. Galera, eu vou encerrar aqui essa reunião porque ela só tem 1 minuto, e aí eu vou mandar um novo convite para a Beatriz, certo? Beleza.
Tá um pior que o outro aqui. E é porque foi há 5 minutos atrás, né? Pois é. Fui botar um café, aí perdi tudo que eu tava Eu fazendo. fui fazer a mesma coisa, esqueci também. Aí a gente estava tratando sobre as questões de como os romanos classificavam seu direito, né, Isso. em público e privado, certo? Assuntos que são relativos à coletividade e relações que são particulares. A gente estava tratando também sobre como o direito se organiza em ramos. Eu falei para vocês, né, que eu estava falando sobre como o direito se organiza, como ele tem uma organicidade tal qual os órgãos do nosso corpo. Nós temos, como eu falei, né, para não ficar repetitivo, aquela organização de órgãos compatíveis para um sistema que ele tem uma finalidade específica, e no direito é a mesma coisa. Nós teremos os institutos que são compatíveis entre si e formam um ramo do direito que ele tem uma finalidade específica. Então, o direito civil vai tratar das questões cíveis, o direito penal vai tratar da questão dos crimes e das penas, o direito constitucional vai tratar a respeito do funcionamento da nossa Constituição, o direito tributário a respeito das questões do tributo, tarifação e do orçamento gerado a partir da tributação, o direito previdenciário vai tratar das questões de previdência e por aí vai. E outros direitos vão seguir essas mesmas linhas. E aí? E aí eu falei para vocês que os órgãos se organizam, né, em sistemas, massa. Então, os direitos, os institutos jurídicos se organizam nos ramos, que são as disciplinas jurídicas que eu acabei de falar, penal, civil, etc. E essas disciplinas, elas, por sua vez, se organizam em outros blocos? E a resposta é sim. Assim como os romanos, eles faziam essa lógica de destinar uma parte do seu funcionamento para questões da coletividade e outra parte para as questões particulares, o nosso direito também se organiza dessa forma. As nossas disciplinas jurídicas, elas também são vistas, elas também são concebidas como sendo relativas a questões da coletividade e para questões particulares, certo? Antes da gente entrar nessa divisão do direito, é interessante eu fazer o seguinte apontamento. Você deve estar se perguntando, certo? E qual é a implicação prática disso? O que é que acontece, o que é que resulta nessa diferenciação do direito como sendo um direito para a coletividade e um direito relativo a questões particulares? O impacto prático disso, pessoal, é nenhum. Essa diferenciação, ela é meramente acadêmica, certo? Ela não tem nenhuma significação prática. Quando vocês estiverem na sua carreira jurídica, caso vocês assim optem, vocês estiverem, por exemplo, advogando, vocês nunca vão suscitar em um processo algo do tipo, essa questão aqui por ser de direito público, essa questão por ser de direito privado, isso não. Não existe nenhum desdobramento resultante de um ramo do direito ser público ou privado. Não existe. Essa é apenas uma diferenciação que é necessária que se saiba, pois academicamente o direito se diferencia assim. E aí é necessário a gente ter essa compreensão acadêmica para que, tanto nos estudos de vocês aqui na faculdade, quanto nos estudos de vocês posteriormente, vocês saibam como o direito se comporta, como ele é concebido. Existem matérias que serão tratadas como sendo do chamado direito público e outros chamados do direito privado. E outras, inclusive, como tendo a terceira nomenclatura, que a gente vai tratar mais adiante. Então, assim, é só a gente seguir a lógica de pensamento romano. Eles tinham a seguinte sacada, vão ter coisas aqui que interessam a toda a coletividade e vão ter coisas aqui que interessam apenas os particulares. E é obedecendo a essa lógica de pensamento que a gente vai saber reconhecer quando um ramo do direito é de direito público ou de direito privado. E antes da gente chegar a isso, empenho salientar, primeiro dizer que existe um progresso de como esse entendimento veio a ser dado. Anteriormente, bem no início, se dizia que o direito ele não tinha, na verdade, essa diferenciação entre direito da coletividade e direito dos particulares. Se dizia que todo o direito ele era público. E por público é só a gente pensar na etimologia da palavra público. O que é público? Público é aquilo que é de todos, certo? Que é de todos nós. E não tem uma propriedade específica. Então se dizia que todo o direito era público. Por quê? Porque se dizia que, se o direito ele é dado pelo Estado, ele é concebido pelo Estado, e o Estado ele é um reflexo do poder popular, da população, logo,
o direito, não importa que assunto ele trate, ele vai ser de todos. Então, o direito ele é eminentemente público, pois ele tem esse caráter, né, esse poder que é dado pelo Estado. Posteriormente, essa corrente é superada. Essa é uma corrente chamada corrente monista. Monista, que vem de mono, certo? O radical da palavra mono vem de Quer dizer que só existe uma raiz do direito, que seria o direito público, que todo direito seria público. Posteriormente, essa corrente é superada. É superada pela corrente chamada a corrente dualista, que diz os quê? Dual, raiz radical da palavra dual, vem de dois. Que o direito, ele tinha, sim, duas separações. Ele podia ser público, mas ele também podia ser privado. Porque a gente não está tratando aqui, quando falando dessa diferenciação, sobre de onde vem o direito. A gente está falando aqui para onde vai o direito. Então, de acordo com essa lógica de pensamento, a gente pensa o seguinte: quando o direito é destinado a questões públicas, ele é relativo a questões públicas, a questões de toda a coletividade, ele vai ser público. E quando ele é destinado, quando ele é relativo a questões particulares, ele vai ser denominado de direito privado. Posteriormente, vai surgir uma corrente que é a atual, que é a trialista, radical da palavra trial, de três. Mas antes da gente chegar nessa corrente dos três, é interessante a gente dominar essa conceituação dos dois, entre direito público e direito privado. Porque é essa compreensão que dá fundamentação para a seguinte. Olha só, galera. Vamos aqui lembrar do exemplo das carroças. Eu coloquei um acidente entre Vitória e Alexandre, eu acho. E eu disse para vocês, olha só, surgiu uma relação aí civil entre elas. Porque se a gente for no Código Civil, deixa eu inclusive mostrar aqui para vocês. Cadê? Compartilhar tela. Vocês estão vendo essa tela? O artigo 927? Está aparecendo para vocês? Tá aparecendo sim. Mas, por favor, leiam o artigo, né, comigo. Diz aqui o artigo 927 do nosso Código Civil. Aquele que por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Significa o quê? Aquela pessoa que causa que por um ato ilícito causa um dano a outra pessoa, você fica obrigado a reparar aquilo que o dano que você causou. Simples. Se você está na rua e você está dirigindo e você for no sinal vermelho, você bate no carro, você fica obrigado a repará-lo, certo? Então, isso é uma lógica bem básica do nosso Código Civil. Aí eu pergunto a vocês, a gente viu aquele caso lá da Roma Antiga. Imagine que se repete aqui na nossa sociedade. Imagine que Francisco e Felipe se envolvem num acidente, certo? Não estão dirigindo carroças, estão dirigindo seus carros. O carro de Francisco, que é um Amarok, obviamente, e Felipe Branco, que ele tem um carro massa, seja aí qual for, dirigindo um Jaguar. E aí, Francisco vai, fura o sinal vermelho e bate no carro de Felipe Branco. Eu pergunto para vocês, existe uma repercussão social desse fato? E aí? Sim. Qual é a repercussão social? Qual é o interesse coletivo que está aí? Saber quem está errado e quem está certo. Interesse coletivo. Tu tá falando, Francisco? Aqui ficou bem baixinho. Aqui também tá bem baixinho, não sei o que não. Tem algum problema aqui. Mas olha só, pessoal. Esse fato ele não tem uma repercussão coletiva, certo? Se o Francisco bate no carro de Felipe, isso nada tem a ver comigo. Meu patrimônio não é afetado por isso. Não surge para mim direitos e obrigações relativos a essa questão. Não surgem direitos e obrigações, nem repercussões para ninguém mais da nossa sociedade civil, certo? Bem como, vamos imaginar aqui outro exemplo. O exemplo do... Vamos imaginar aqui outro exemplo. Um casamento. Imagine que um de vocês futuramente venha a querer casar-se. Existe uma repercussão social do casamento? Se, por exemplo,
o Hugo Clausi decide se casar ano que vem. Com esse casamento dele, ele vai ter alguma repercussão na sociedade? Não. Alguém vai ter alguma coisa, alguém vai contrair direitos e obrigações relativas à contração da nubência, né? Feita pelo Hugo Clausi? Não. O ato do casamento deles, esse contrato nubente entre o Hugo Clausi e a pessoa com quem ele vem a se casar, só diz respeito a eles. Só diz respeito às pessoas existentes naquela relação jurídica específica. Não terá nenhuma repercussão na sociedade. Vamos aqui falar de outro exemplo. Imaginem uma empresa, certo? Uma empresa privada. Professor, Oi, Beatriz. mas e se for uma pessoa de figura pública? A gente está falando aí de uma questão, existe uma beleza, assim, vai ter uma atenção, né, para aquele casamento, uma atenção para aquele fato, mas ainda assim não vai ter uma repercussão jurídica, certo? Não vai acontecer direitos e obrigações, não vai ter nenhuma modificação. Então é só quando afeta todos, no caso. Exatamente. A diferenciação de direito público e privado é a gente pensar nisso. Quando um assunto ele atinge toda a coletividade, é uma questão de direito público. Quando é uma questão que só atinge as pessoas específicas daquela relação, é um assunto de direito privado. Vamos aqui só para um exemplo final. Imaginem aqui, galera, uma empresa, certo? Imagina a Priscilla's Hall. Quem é que gosta de ir para a Priscilla's Hall? Ricardo Araújo vai. Cadê Zé Carlos? Zé Carlos que é doido pela Priscilla's Hall. Eu lembro que tem uma galera na sala que era fã da Priscilla's Hall. Não tá nenhum aqui. É óbvio, né? É óbvio que os alunos fãs da Priscilla's Hall não vão vir para a aula. Não querem. Não, tô aqui não. Mas imagine que para ir pro azar deles, a Priscilla's Hall vai ser comprada. Priscilla's Hall, o dono da Priscilla's Hall cansou dessa vida boêmia, dessa vida pagã, essa vida vulgar de ter uma casa noturna. E aí ele vai vender a casa noturna Priscilla's Hall para Hipopótamos, a casa de festas infantis. Para que o Priscilla's Hall vire um Hipopótamos Hall, uma casa de festa infantil, lá em Mandacaru. Veja bem, essa venda da Priscilla's Hall para a casa de festas para Hipopótamos, ela vai ter alguma repercussão na nossa sociedade, isto é, vai ter alguma repercussão jurídica para a gente, ela vai influenciar de alguma forma os direitos da gente, da nossa coletividade? Não. A relação aqui é apenas entre o dono ou os donos da Priscilla's Hall e o dono ou os donos do Hipopótamos. Não existe uma repercussão jurídica da sociedade. Agora, vamos pensar no seguinte. Quem vai ser o alvo da venda aqui não é o Priscilla's Hall, é a Caixa Econômica Federal, certo? Uma empresa pública. A Caixa Econômica Federal vai ser vendida, certo? Vai ser vendida, sei lá, para uma empresa de fora, uma empresa gringa. E aí, galera? A Caixa Econômica Federal, sendo empresa pública, certo? Tem ou não tem uma repercussão jurídica para a sociedade? Tem. Tem. A gente está aqui tratando sobre uma questão de uma empresa pública, não uma empresa mais privada. E aí que chega, então, pessoal, essa nossa diferenciação. As questões que são relativas apenas aos particulares, isto é, apenas às pessoas que têm repercussões jurídicas, apenas para as pessoas envolvidas naquela relação, pessoas físicas ou jurídicas, certo? Uma ou mais pessoas, mas apenas as pessoas restritas àquela relação. Então a gente está tratando aqui de um assunto particular. Se a gente está tratando de um assunto particular, a gente está diante de um ramo do direito privado. Ao passo que se a gente vê um assunto que ele tem uma repercussão jurídica para todos, para a coletividade, então a gente estará diante de um ramo do direito público. E para a gente afinar um pouco esse conhecimento, eu vou partilhar a tela mais uma vez aqui para mostrar para vocês uma figura para dar um maior entendimento. Estão conseguindo enxergar aqui essa figurinha colorida? Sim. Massa. Aqui a gente tem 3 definições, 3 diferenciações. E a gente, então, chega a elas. Eu disse para vocês que existe a corrente monista, a dualista e, posteriormente, a corrente trialista, né, das 3 diferenciações, que é a corrente atual. Anteriormente, a gente tinha apenas essa perspectiva aqui, de direito público e de direito privado. Posteriormente, surge uma terceira diferenciação, que é o chamado de direito difuso. Para a gente entender direito difuso, a gente vai
primeiro compreender melhor essas questões de direito privado e público, só para a gente ter uma afinidade aqui. Então, bora comigo aqui nos ramos do direito privado. Isso é bem fácil a gente compreender direito público e privado, pessoal, porque privado, ele essencialmente só tem dois. É o direito civil e o direito empresarial. Enquanto que o público são vários ramos do direito. Então, olha só, o direito privado é o conjunto de todas as normas jurídicas de natureza privada, que disciplina a relação entre particulares, certo? Entre as pessoas particulares. Só envolve as pessoas que estão envolvidas naquela relação jurídica específica. Então, a gente tem aqui o direito civil, que rege a capacidade e o estado das pessoas, as relações familiares, patrimoniais, obrigacionais e as sucessões. Ou o direito comercial ou empresarial. A gente tratou desse exemplo aqui, que é o caso da Priscila Roll e do Hipopótamos. Regula as atividades comerciais ou empresariais, responsável por regular toda e qualquer situação onde estejam envolvidos empresário ou sociedade empresarial. Aqui, pessoal, a gente pode entender que o empresarial ele é meio que uma extensão do civil. O civil está regendo aqui esses atos da vida civil, os atos da nossa vida enquanto pessoas, dentro da nossa sociedade civil. E o direito empresarial rege as nossas empresas, os resultados das nossas pessoas jurídicas que a gente forma, com o nosso empreendedorismo, etc. São extensões da nossa capacidade, mas ainda são assuntos particulares. Particulares, e mais uma vez, vamos compreender o que é particular. É aquilo que é relativo apenas às pessoas que existem dentro daquela relação jurídica. E aqui, esse quadro que eu elegi para mostrar para vocês, ele é mais completo. Ele fala de direito privado e público, interno e externo. A diferenciação de interno e externo, pessoal, é só pensar o seguinte: interno é aquilo que está dentro do nosso território, dentro do Brasil. Externo é aquilo que é internacional. Massa? Pode ver que externo, para ele, é apenas o direito internacional público e privado. Tem uma cadeira que vocês vão pagar só lá no P10, lá no final do curso. É uma cadeira muito interessante. Então, ele bota aqui de direito internacional privado, de direito privado, o direito internacional privado. Regula as relações privadas no âmbito internacional. Então, imagine o seguinte: que Brasil e Argentina querem firmar um acordo comercial. Esse acordo comercial entre Brasil e Argentina, ele tem a ver com Chile, ele tem a ver com Bolívia, ele tem a ver com Equador, com Cuba? Não, não tem. Ele diz apenas respeito entre Brasil e Argentina. Então, Brasil e Argentina aqui estão se comportando como particulares no âmbito internacional, certo? Eles estão se comportando como se fossem duas pessoas, mas então, eles estão representando duas coletividades. Mas aí, no âmbito internacional, eles estão regulando, eles estão tratando como se fossem particulares, como Brasil e Argentina. Não está tratando da comunidade internacional, que é o que a gente vai ver na sequência em direito público. Deu para pegar aí, galera, essa perspectiva de direito privado? Professor? Oi. Mas quando, duas nações muito influentes fazem um determinado acordo e influencia diversas outras nações. Aí a gente estaria diante de uma questão de direito internacional público, se existe essa repercussão, certo? Então, inclusive, a gente pode fazer já um adiantamento aqui, ó. Se a gente fala, quando a gente está tratando de direito internacional público, aí fala-se aqui, ó, de tratados internacionais, convenções, pactos, convênios, acordos. Então, se a gente está tratando, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica, certo? Que é talvez o maior pacto que exista de direito internacional. Então, a gente está tratando aqui de uma coletividade de países, uma coletividade de estados, de nações, ou de organismos internacionais, como a ONU, por exemplo, e, por ser um assunto que influencia toda a comunidade global, então a gente está tratando de um assunto de direito público, de direito internacional público. Beleza? Beleza. Massa. E aí, ó, vamos dar uma sacada aqui em direito público, galera, para a gente perceber a diferença. Olha só. Refere-se ao conjunto de todas as normas jurídicas de natureza pública. Isto compreende tanto as normas que regulam a relação entre particular e o Estado, entre nós e a totalidade, porque o Estado ele é uma expressão da totalidade, as normas que regulam as atividades, as funções e organizações de poderes do Estado e dos servidores. Então, a gente pensar nisso, galera. Quando a gente está tratando de assuntos estatais, o Estado ele é um reflexo de toda a expressão popular. E, além do que, as atitudes do Estado ela têm repercussões jurídicas para todo, porque o Estado regula toda a população. Então, todos os assuntos que são concernentes ao Estado, eles são considerados como normas de direito público, porque a gente está tratando aqui de um assunto que tem uma repercussão jurídica para todos.
E a gente vai perceber isso só da gente dar aqui uma passão, uma olhada nos ramos do direito público. A gente tem aqui o direito constitucional. O que é o direito constitucional? É o direito que estuda a Constituição. O que é mais público do que a Constituição, galera? A Constituição, ela é a árvore da qual se arquiteta o nosso país. A Constituição fala sobre a divisão de poderes, fala sobre a organização política, fala sobre tudo. Então, a Constituição, ela permeia toda a nossa vida, toda a coletividade. Então, o direito constitucional, obviamente, é direito público. O direito administrativo. O direito administrativo, galera, rege como se dá a administração pública, como se dá as autarquias, as empresas estatais, as empresas públicas, como se dá o regime de licitação, como se demonstra como o nosso Estado faz contratos. Então, está falando aqui da operação, a operacionalização do nosso Estado. Então, é uma questão que é de ordem pública, pois é interesse coletivo de todos. A gente tem aqui o direito tributário. O direito tributário é, obviamente, direito público. Por quê? Porque ele afeta todas as pessoas do Brasil. Porque todos nós ou somos tributados, porque existe uma tributação, uma tarifação, uma taxação em algum momento de nossa vida, seja uma tarifação nos nossos vencimentos, a partir do imposto de renda, seja uma tarifação dos produtos que a gente compra, pois todos os produtos têm tarifação, ou sobre os serviços que nós efetuamos ou contratamos, pois existe imposto sobre serviços. E, para além disso, sobre como funcionam os orçamentos desses tributos. Então, a gente está tratando aqui de algo que permeia a vida de todas as pessoas e permeia o funcionamento também do Estado. Nós temos também aqui o direito processual. O direito processual, galera, é algo que a gente vai tratar... Não, dá para a gente tratar agora. Eu falei para vocês no início do nosso encontro que hoje eu ia tratar de duas nomenclaturas, duas divisões. A divisão entre direito público e privado e a divisão entre direito material e processual. Eu ia deixar isso para depois, mas já que a gente vai falar dela agora, é interessante falar dela agora. Então, vamos abrir um parênteses aqui para direito material e direito processual. Olha só, galera. Quando eu falo aqui para vocês, eu disse aqui essa questão do... Cadê? Voltou aqui a aparecer a legislação? Voltou a aparecer a lei aqui para vocês na tela? Alguém me responda. Voltou, galera? Eu tava falando e o microfone desligado. Tá aparecendo, sim. Show! Pronto. Olha só. Aquele que por ato ilícito causar dano a outra fica obrigado a repará-lo. Então, se eu furo o sinal vermelho e bato no carro de Felipe, eu fico obrigado a repará-lo, não é? É isso que a lei está dizendo. Agora, me responda essa pergunta. Como é que Felipe vai me obrigar a reparar esse dano? Essa lei existe. Ela está aqui. Como é que Felipe vai me obrigar a seguir essa lei? E alguém tem uma ideia? Professor, calma. Eu me perdi aqui. Deixa eu tentar me encontrar de novo. Repete o que você falou agora, por favor. Certo. Eu estou demonstrando para vocês aqui uma legislação que diz: aquele que por ato ilícito causar dano a outra pessoa, fica obrigado a reparar esse dano. Então, aqui no caso prático, eu furo um sinal vermelho no meu carro, ou seja, eu cometi um ato ilícito e eu bato no carro de Felipe. Eu causei dano a outra pessoa, no caso Felipe. Isso. Aí a lei diz que eu fico obrigado a reparar. Como é que Felipe vai me obrigar a reparar ele? A lei está aqui, mas como é que eu vou ser obrigado a reparar? Se Felipe cheguei, a lei diz que você tem que me reparar. Aí eu vou e digo, tô nem aí, vou embora. E aí, como é que Felipe consegue fazer com que eu seja obrigado a pagá-lo? Ou você é obrigado ou você repara ele, ou você é punido pelo Estado. Mas havia um policial do nada me punir, depois da batida. Não, no caso, Felipe, ele teria que correr atrás. Na forma da como lei. ele ia correr atrás? Ele ia fazer o quê? Ele ia procurar, né? Ele ia processar. Justamente, para processar. Muito bem. Para poder reparar, para que o senhor possa reparar os danos que foi causado. Perfeito. Ele vai ter que me processar. Não é isso? Então, veja bem.
O direito dele está aqui, ó. Está aqui, é a lei. Mas ele tem que fazer com que essa lei ela tenha um impacto no mundo real. Essa lei ela tem que se manifestar. Ela tem que acontecer. E para isso, ele vai invocar o judiciário e dizer: judiciário, aconteceu aqui uma questão que vocês devem prestar o dever de jurisdição. Vocês devem prestar atenção aqui nessa questão. Ó. Essa pessoa aqui cometeu um fato que é disciplinado por um artigo do Código Civil. Ó. O Código Civil diz: aquele que por ato ilícito causar dano tem que reparar. E ele me causou um dano. Olha aqui, ó, a prova do dano, olha aqui a lei, olha aqui uma jurisprudência que trata disso. Agora, obrigue ele a me reparar esse dano. E isso acontece na forma de um processo. O Felipe Branco vai lá, quando ele for um grande advogado, caso ele queira ser, entra com um processo contra mim e ele apresenta esses fatos. Ele prova que eu bati, ele prova que eu furei um sinal vermelho, ele demonstra que eu furei um sinal vermelho, ele demonstra o dano causado ao carro dele, tem lá as fotos e tudo mais. E ele fica à espera da sentença. E ele me processou. Agora, quando a gente está dentro do processo, galera, o processo, ele é um chamado rito, né, um ritual formal. O processo, ele é um instrumento burocrático, um instrumento que vai dar a estrutura de como vai se dar aquela questão. Então, olha só, ele tem lá, ele viu lá no Código Civil, certo? Nessa legislação, o Código Civil, que existe esse direito que agora ele tem, que é de ser reparado, né? E aí eu tenho o dever de reparar. Vamos lembrar aqui, galera, daquela definição que a gente viu em sala de aula de relação jurídica. A relação jurídica é a relação de uma ou mais pessoas, onde existe a atribuição de uma parte a uma pessoa de um direito e a correspondente atribuição a outra parte de um dever. Então, na hora que acontece esse fato, Felipe tem o direito de ser ressarcido, de ser reparado, e eu tenho o dever de repará-lo. Agora, fora toda essa questão aqui desse direito civil que ele tem, existe toda uma questão processual. A questão processual que vai dizer como o Felipe vai pedir esse direito civil que ele tem. Existe todo um outro ramo do direito que vai dizer, olha só, você tem o direito, show. Mas agora a gente vai dizer como você vai proceder para ter esse direito. Então vocês devem imaginar, eu vou e bato no carro de Felipe. Felipe, ele tem um prazo, vocês imaginam, pode chutar. Vocês imaginam que Felipe tem um prazo para pedir esse ressarcimento? O que é que vocês imaginam? Eu acho que sim, porque ele não vai, do nada ele vai chegar 10 anos depois e vai pedir por uma batida. Ele não vai chegar 10 anos depois e me processar. Existe um prazo. Vocês acham que Felipe, quando ele vai me processar, vocês acham que Felipe pode digitar qualquer documento e dizer, juizão moral, veja aí para mim essa questão, por favorzinho, e bota umas fotos do carro. Vocês acham que ele pode fazer isso? Ou vocês acham que o processo é um ritual formal, que tem uma estrutura específica e tal? É um ritual formal que tem uma estrutura específica. Vocês acham que Felipe pode fazer uma petição inicial, né, que é um instrumento necessário para o processo, contendo apenas as versões dele do fato? Ou vocês acham que ele tem que colocar ali provas, que ele tem que colocar os clientes, que ele tem que colocar, enfim, olha só, instintivamente vocês estão respondendo corretamente. E aí eu digo, todas essas regras, porque a gente não está tratando de direito, né? Quando eu pergunto de prazo, quando eu pergunto da estrutura da petição inicial, quando eu falo o que são provas, quando eu falo dessas questões, eu não estou tratando do direito, do mérito, eu não estou tratando da essência, eu não estou tratando se eu bati no carro de Felipe, eu não estou tratando se existe uma lei que me obriga a reparar o dano a Felipe. Eu estou falando aqui de como é que se dá o processo. É o prazo, é o que é necessário para uma petição inicial, que é o instrumento que você usa para provocar o judiciário. São as coisas que você pode arguir como provas, é o que vai dar instrumentalidade ao seu processo. Aí eu, do outro lado, Marcel, que estou sendo processado, vai existir, na hora que o Felipe apresenta o documento dele,
eu posso dar a minha contestação, é a minha resposta ao que ele está dando. Então, eu vou poder alegar o quê? Eu vou poder tirar um documento do nada? Vou poder compor algo da minha cabeça? Não. Eu vou ter que dar contraprovas, contra-argumentações específicas. Eu vou tentar trazer de que eu não furei esse sinal vermelho, de que, na verdade, ele que estava vindo em alta velocidade. Eu vou tratar outras questões também específicas. A gente não está tratando aqui do direito. Eu estou falando aqui para vocês do assunto estrutural, que é como o processo vai se dar. Então, o direito, galera, ele é separado nesses dois âmbitos. Existe o direito processual, que é como se dá o procedimento do direito, que é como se dá o processo, que é aquilo que diz os prazos, é aquilo que diz onde você vai processar. Felipe, o acidente aconteceu aqui em João Pessoa. Felipe pode me processar utilizando um tribunal lá do Rio Grande do Sul? Não. Vai que ele tenta fazer isso, porque ele diz assim, já sei, eu vou iniciar essa ação lá no Rio Grande do Sul, porque eu tenho uma casa lá, e Marcelo não vai conseguir se deslocar a tempo, e ele o processo vai seguir a revelia dele, né, porque não vai ter minha resposta. Ele pode fazer isso? Não. E quem é que diz que ele não pode fazer isso? Não é o Código Civil, porque isso não é um assunto da essência dos direitos. A gente está tratando aqui de como se dá o processo. Quem vai falar sobre essas questões é o Código de Processo Civil. Existem os dois. Existe o civil, o Código Civil, que trata desses direitos específicos que a gente está tratando, e existe o processo civil, que é aquilo que diz como vai se dar o procedimento, como vai se fluir o processo em si. A mesma coisa, então, onde ele vai poder me processar, qual é o tribunal que ele vai utilizar. O Felipe ele pode direto fazer uma petição para a segunda instância, ele pode ir direto no STJ e atrás dessa questão. Não, ele é obrigado a ir pela primeira instância, para depois, caso seja necessário, ir para a segunda instância, a terceira, por aí vai. Todas essas regras sobre como se dá a forma dessa questão são regras essencialmente burocráticas, e elas são regras chamadas processuais. Elas não estão tratando do direito em si. Então, existe, galera, essa definição do direito. O direito ele é processual, quando ele está tratando do processo, e a gente vai ter o processo civil, a gente vai ter o processo penal, a gente vai ter o processo trabalhista, que são diferentes ramos do direito. E a gente tem aquilo que a gente vai chamar de direito material, que é o direito que ele é relativo, que a gente está falando da matéria que forma o direito. A gente está tratando aqui da essência do direito propriamente dita. Então, a gente está tratando aqui dessa questão da responsabilização civil, que está dentro do Código Civil. A gente vai estar tratando, enquanto o processo penal fala de como se dá o procedimento dentro de um tribunal penal, entre aspas, o Código Penal vai tratar dos crimes em si, do que é um crime, de que crime é que conduta corresponde a qual crime. Então, eu quero que vocês estão conseguindo entender que existe essa diferenciação, galera? Existe o processo e como vai se dar a burocracia daquele momento formal, que é o processo, o procedimento, e existe o direito em si. É aquilo que a gente vai arguir, aquilo que a gente vai dizer que nós temos direito a eles. Então, Felipe, ele pelo Código Civil, ele vê lá o direito material do direito civil e ele vê, eu tenho direito a ser ressarcido. E aí ele tem acesso a esse direito material. E do outro lado, o direito processual vai dizer a ele como proceder. No direito processual existe essa pergunta. Ela é como proceder, como vai se dar o processo. Enquanto que o direito material, ele carrega a essência do direito, o direito em si. O direito processual, ele serve para proteger esse direito material. Ele serve também para operacionalizar o direito material. O direito material existe aqui, no mundo abstrato, no mundo do dever ser. Lembra disso? O dever ser. Como deveria ser o mundo? No mundo ideal, idealizado pelo direito, quem causa um dano deve reparar o outro. Beleza, está aqui. Essa é a ideia abstrata, essa é a ideia material, essa é a ideia que existe no mundo do dever ser. Agora, como é que a gente vai pegar essa ideia e trazer aqui para o mundo dos fatos? Através do direito processual. É o direito processual que vai pegar essa ideia, vai trazer para cá e vai instaurar um procedimento ao redor dela, um procedimento formal, específico. E aí, seguindo esse procedimento, a gente vai conseguir trazer esse direito material para o mundo dos fatos. Deu para entender, galera? Ou ficou alguma dúvida?
Eita. Cri, cri, cri. Confusão total. Não, eu tava falando sozinho de novo. Deixei o microfone desligado. Repete só essa última parte, porque eu tava anotando aqui e eu não acompanhei essa última parte. Certo. O direito, quando a gente fala do direito, a gente não diz que o direito ele é o dever ser jurídico. Sim. Então. Rápido, tira uma dúvida que eu fiquei assim. O senhor falou sobre, acho que foi Felipe, ele ir para a casa dele em outra cidade, porque lá ele respondeu o processo no tempo da outra pessoa, não entendi nisso. Ele diz o seguinte. Foi só isso aí. Imagine que Felipe, por exemplo, ele diz, eu tenho uma casa lá no Rio Grande do Sul, então eu vou lá no Rio Grande do Sul e eu vou processar Marcel lá para o Rio Grande do Sul. Ele vai entrar com um processo contra mim lá, mesmo que o fato tenha ocorrido aqui em João Pessoa. Aí ele imagina que ele pensou isso, porque ele vai pensar, eu vou fazer isso porque Marcel não vai ter como se deslocar para o Rio Grande do Sul a tempo. Aí eu digo, isso é possível? Não, porque o direito processual nega essa possibilidade. É o direito processual que diz, o processo ele vai se dar no local onde ocorreu o fato. O direito civil, que é o mundo ideal, ele apenas diz o direito material. Ele diz, existe a responsabilidade de indenizar a pessoa, certo? Se você causou um dano, você deve indenizar. Agora, é o direito processual que vai dizer como é que vai se dar o processo. Vocês falaram aí, quando eu perguntei, como é que ele vai me obrigar? Ele vai me obrigar me processando. E como vai ser esse processo? Esse processo vai se dar como? A estrutura desse processo vai ser dada pelo direito processual, que é o que vai dar a estrutura do direito, vai ser como ele se forma. Deu para pegar? Entendi. Obrigada, professor. Galera, a gente está chegando aqui a 1 minuto. É porque eu confundi essa reunião, botei em vez de 40 minutos, botei 30. Eu vou fechar e vou chamar vocês para a última reunião de 10 minutinhos, só para a gente concluir o assunto, beleza? Certo. Obrigada. O senhor me envia, tá? Uhum. O senhor me envia. Sim, vou enviar. Pronto. Beleza, galera. Então, o direito material é o direito que carrega, aquilo que carrega a essência do direito. Então, o direito material ele reside no direito civil, no direito penal, no direito tributário, no direito constitucional, tudo isso. Enquanto que o direito processual vai existir dentro desse aqui. São os direitos processuais. São os direitos que eles resguardam a fórmula de como se dá o procedimento, certo? O protocolo, aquela questão burocrática de como vai se dar aquilo no mundo dos fatos. De qual é o tribunal que você vai usar, de qual é o prazo que você tem, de o que é que caracteriza, o que é que pode ser utilizado na sua petição, o que é que precisa ser utilizado. Essas questões daqui são a posologia do direito, né? O como utilizar o direito. Então, essas questões processuais, elas, por serem globais, por serem para a nossa totalidade, elas são consideradas de direito público, inclusive o processo civil. Porque o direito civil, ele disciplina as relações entre particulares, muito bem. Mas o processo civil, ele é uma regra para toda essa esfera jurídica. Então, ele é concebido como sendo uma norma de direito público. O direito penal eu acho mais interessante de todos eles, porque a gente pode pensar, a pessoa que comete um crime e a pessoa vítima de um crime, aquele fato é como, digamos, uma compra e venda, por exemplo, porque no direito civil uma compra e venda só interessa às pessoas ali relacionadas naquela compra e venda. Mas e num crime? Aquilo só interessa ao criminoso e à pessoa vítima? Muito pelo contrário. Um crime, galera, é um ataque a um bem coletivo. Se considera como um crime aquilo que é considerado como um crime é uma afronta a um bem que é para todos. Na hora que ocorre um homicídio, o homicida, a pessoa que cometeu o assassinato, cometeu o homicídio, ele não apenas atentou contra a vida daquela pessoa que ela matou. Não. Ele atentou contra o bem da vida. E o bem da vida ele é considerado como sendo global. Então, os crimes eles são considerados como sendo de direito público. Um reflexo prático disso é interessante, é só a gente ver, vocês já devem ter observado isso. Se você está diante de um processo de direito civil, você vai estar numa situação que é um advogado contra outro advogado. O advogado de uma parte e o advogado da outra parte.
No direito penal, não. Se você comete um crime, quem vai processar você não é o advogado da vítima. Quem vai processar você será o Ministério Público, representando o Brasil. É você contra o Estado. O Estado se representa a todas as pessoas. Então, existe essa questão. É o Ministério Público que vai processar você. O promotor, no caso, representante do Ministério Público. Para além disso, nós temos o direito eleitoral, porque o direito eleitoral ele representa o quê? Existe algo mais público do que a nossa representação política? O direito eleitoral está tratando sobre as questões do nosso sufrágio universal, de como se dá os partidos, de organização partidária, de fundo eleitoral e tudo mais. Então, essas questões, elas são concernentes a toda a coletividade e, por causa disso, são consideradas normas de direito público. Paralelamente a isso, por fim, a gente tem o direito militar. Por quê? Porque o direito militar é relativo às nossas forças armadas. As nossas forças armadas, elas são formadas pelos nossos profissionais da defesa. E os profissionais da defesa, eles são uma expressão, eles são o braço armado do nosso Estado. E por conta disso, é uma questão de interesse público, porque eles são a representatividade da nossa totalidade, do nosso interesse coletivo. Então a gente tem aqui, galera, as questões que são de direito público e as questões que são de direito privado. Só pensar nisso. Aqui a gente tem relações entre particulares, de direito privado, e aqui no direito público a gente tem as questões que são relações jurídicas que envolvem toda a coletividade. E agora eu quero que vocês peguem a seguinte expressão, para vocês conseguirem entender a diferenciação e conseguir conceber esse terceiro direito aqui, que é o direito de fundo. Galera, quando eu falo de direito público, eu estou falando sobre isso aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo botar no chat também. Eu estou falando sobre direito público. Ele é relativo à coletividade indeterminada. Gente, o que vocês chutam, o que vocês imaginam que seja uma coletividade indeterminada? E aí, alguém se propõe? Uma coletividade indeterminada. Francisco, joga sapato. Francisco não está online. Deu de dúvida. Olha só, galera. Uma coletividade indeterminada. Vou pular essas brincadeiras aí para a gente conseguir mais rápido. Uma coletividade indeterminada, galera, é uma coletividade que ela não tem nenhuma restrição, certo? É uma coletividade irrestrita. É uma coletividade que ela não tem nenhuma... que ela não pode ser resumida de nenhuma forma. A coletividade indeterminada são todas as pessoas do Brasil de forma indeterminada. A coletividade indeterminada são todas as pessoas que existem, sem nenhuma determinação. Eu sei que isso parece ser óbvio, mas vocês vão entender melhor quando a gente falar um pouco sobre o que é uma coletividade determinada. Os direitos públicos, eles são dados para todas as pessoas do Brasil. O direito penal, ele está aqui, ó, fungando no seu cangote o tempo todo. Ele nunca some. Ele existe para todas as pessoas. Ele existe para as 200 milhões de pessoas do Brasil e em número crescente, porque ele existe para todas as pessoas que existem, certo? Dentro do nosso território, né, que é onde existe a soberania do nosso Estado. Os ramos do direito público, eles são direcionados a todas as pessoas que existem de forma indeterminada, todas elas, sem uma especificação numérica ou sem uma especificação de classificação. Ao passo que o direito difuso, galera, eles são dados para uma coletividade determinada. Então, vou fazer um exemplo com vocês. Alguém aqui já trocou um produto na loja? Comprou um produto, teve que trocar? Alguém já fez isso? Já. Beatriz, foi o que você trocou na loja? Ah, professor, tantas coisas já. Eu compro coisa errada. Uma última que direto. você lembre. Carregador. Um carregador de celular. Massa. Beatriz, antes de você comprar o carregador, você tinha direito a trocar o carregador? Não. Não. Isso parece ser óbvio, mas vamos entender o porquê disso. Beatriz, na hora que você trocou esse carregador, mal sabia você, mas você o fez com base
em um artigo do nosso Código de Defesa do Consumidor. Consumidor, sabia. Pronto, muito bem. Então você sabia. Inclusive tem em toda loja, né? Fica lá o Código de Defesa do Consumidor, né? Isso? Aham. Muito bem. Então, o Código de Defesa do Consumidor diz que se você adquirir um produto que ele tem um defeito, você pode trocá-lo, receber o dinheiro de volta. Ou perder o reembolso. Exatamente. Ou pedir também a reparação. Mas tem empresas que não trabalham, não querem trabalhar com esse negócio do reembolso. É uma das 3 opções. É o reembolso, a troca do produto, a reparação. E existe também, perdão, ou um produto, caso o produto não exista mais, um produto similar. Aí essa pergunta que eu fiz a você. Você poderia ter trocado esse carregador antes de ter comprado? Não. Por quê? Não, porque não era meu, porque eu tinha pagado. Pronto. E na hora que você comprou, Beatriz, você se tornou uma consumidora. Na hora que antes de você comprar o produto, você não era consumidora. Você estava apenas ali na loja. Na hora que você compra o produto, você deixa de ser apenas Beatriz Dori e você se torna Beatriz Dori consumidora. Porque quando a gente compra um produto sendo o destinatário final de um fornecedor, nós somos, então, consumidores. Então, na hora que eu compro gasolina para abastecer meu carro, eu me torno um consumidor daquele custo. Na hora que você compra um carregador de celular de uma loja específica, você se tornou consumidora dessa loja. E na hora que você se tornou consumidora, você passa a ter o direito do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele existia muito antes de você comprar o aparelho lá, o carregador. Mas você só passa a ter direito às coisas que ele fala na hora que você se torna uma consumidora. Não antes disso. Apenas depois que você se torna um consumidor. Aí eu pergunto, vocês acham que o Código de Defesa do Consumidor ele limita o número de pessoas que ele confere direitos? Vocês acham que o Código de Defesa do Consumidor diz esse código só se aplica às pessoas de São Paulo? Ou esse código só se aplica a, no máximo, 30 milhões de pessoas? Vocês Não. acham que não? O Código de Direito do Consumidor ele se aplica para todo mundo. Ele também é para a coletividade. Mas é para todo mundo que é consumidor. Que é consumidor, justamente. Essa é a diferença de uma coletividade indeterminada, que é para todo mundo sem restrições, e uma coletividade determinada, que é um número potencialmente irrestrito de pessoas, certo? Porque pode ser 200 milhões de pessoas. Mas é um número potencialmente restrito, mas ele é específico às pessoas de uma classificação específica. Então, o Código de Defesa do Consumidor é para todo mundo, mas para todo mundo que é consumidor. É isso que é a diferenciação de um direito difuso para um direito público. O direito público ele é para toda coletividade indeterminada. O direito difuso ele é para a coletividade determinada. Ele é para uma coletividade específica. Então, o direito do consumidor, aqui embaixo, ele passa a existir para a coletividade quando ela se torna consumidora. Assim como os outros ramos do direito que existem dentro do direito difuso. Como, por exemplo, o direito do trabalho. O direito do trabalho está resguardado na nossa CLT, a Consolidação das Leis de Trabalho. Eu só vou ter direito às leis trabalhistas se eu for um trabalhador. Se eu for demitido sem justa causa do IESP, eu vou ter direito a uma série de verbas trabalhistas. Por quê? Porque eu era funcionário do IESP, se eu for demitido. Então, existem essas questões. Por exemplo, a Alexandra, ela tem algum direito trabalhista em relação ao IESP? Não, porque ela não é funcionária do IESP. Mas ela tem direitos de consumidora em relação ao IESP? Tem. Porque ela é consumidora. E ela tem esses direitos a partir de quando ela se tornou consumidora. Nem antes, nem depois. É a partir de quando. Na hora que ela conclui o curso dela lá no IESP, daqui a 4 anos ela conclui, faz P10, monografia nota 10 lá. Inclusive, sou professor de monografia, vamos lá, dessa monografia. A Alexandra faz um mega artigo massa, tira 10. Na hora que ela sai do IESP, ela deixa de ter direitos de consumidor em relação ao IESP. Fatos novos, claro. Então, o direito do trabalho, o direito do consumidor, os outros direitos que existem aqui nesse plano, eles existem quando você se torna dessa categoria que eles estão falando. Então, por exemplo, o direito do trabalho, ele fala também sobre sindicatos, né? A respeito de dissídios coletivos. O sindicato, ele existe se eu sou da classe daquele sindicato. Então, você, por exemplo, não é um trabalhador, certo? O sindicato de metalúrgicos daqui de João Pessoa,
ele tem alguma coisa a falar para você? Não. Você também não tem nenhum direito relativo à metalurgia, porque você não é um trabalhador do setor metalúrgico. Bem como o direito previdenciário, por exemplo. O direito previdenciário trata de quê? Previdência. Previdência é o quê, galera? Previdência é aquilo que a gente sabe, né? Que faz parte da pasta de Seguridade Social. Vocês vão aprender mais à frente sobre o direito previdenciário. É a questão de, por exemplo, aposentadoria, pensões, benefícios do INSS, por exemplo. O direito previdencial, ele existe para mim agora, Marcel, em tese, porque eu estou contribuindo. Eu sou trabalhador formal, eu contribuo para o INSS. Na hora que eu me aposentar, eu vou ter direitos albergados aqui dentro do direito previdenciário, porque eu era contribuinte. Se eu nunca fui contribuinte, se eu não estou em idade de me aposentar, se eu não tenho nada a ver com previdência, então o direito previdenciário não me reconhece. Ele existe para as outras pessoas que contribuíram, que estão ali nos regimes previdenciários. Mas para mim, não. Assim como o direito do consumidor. Ele existe, sim, está ali para todo mundo, que seja consumidor. Você se torna beneficiário do direito do consumidor quando você vira consumidor, não antes disso. Então, a gente também tem exemplos aqui do direito econômico, que regula aqui a produção e circulação desse comércio e serviços. Então, aqui é no caso quando você se torna um produtor desses serviços. Ele não existe para você antes disso. Só quando você se torna um produtor desses serviços ou uma pessoa que está auferindo esse tipo de serviços. Também tem a questão aqui do direito ambiental, que ele é um direito que, inclusive, tem uma diferença, que a parte da literatura considera ele como sendo de direito público, que é para a coletividade indeterminada, para todas as pessoas. Mas colocam ele como sendo um direito difuso, porque existe aqui um dever de cidadania. Você tem o direito ambiental quando você cumpre também o dever de resguardar o meio ambiente. Então, quando você se torna um cidadão, parte da cidadania é ter consciência ambiental. Quando você se torna cidadão, você passa a ter essa questão do auferir o direito ambiental. Então, o direito difuso, pessoal, é isso. O direito difuso, também chamado de direito transindividual, ele ultrapassa os indivíduos, ele é uma coletividade determinada. Ele é para todas as pessoas que sejam dessa classe, que sejam dessa especificidade, que sejam dessa característica. Massa? Deu para entender, galera? Rapidinho, professor. O senhor falou aí em relação à aposentadoria, que você recebe porque você prestou serviço. Aí você tem direito, né? No caso, no INSS, esqueci o nome, INSS. Uhum. Meu pai pegou um caso recentemente de uma adolescente que ela tem problemas mentais. Uhum. E o pai dela aposentou ela. Uhum. Como é que isso é possível se ela não prestou nenhum serviço? Porque está previsto... Da incapacidade dela? Isso, porque está previsto dentro do direito previdenciário que existe a possibilidade de benefício. Você pode ter o benefício se você contribuiu, mas você também pode ter o benefício se você está em algumas circunstâncias possíveis para auferir o benefício. Então, você pode ter alguma questão de invalidez, por exemplo. Então, mesmo uma pessoa jovem, mas que tenha uma doença mental, por exemplo, que torne ela incapaz, ela nunca teve a oportunidade de contribuir. Ela nunca pôde contribuir por causa da circunstância dela. Então, o direito previdenciário vê essa situação específica dela e diz, não, essa pessoa nunca pôde contribuir, mas é dever do Estado dar essa garantia. Então, essa pessoa específica pode ser aposentada pelo INSS. Aqui é uma expressão, lugar comum, jargão, certo? Coloquial, não é expressão técnica. Ela não vai ser aposentada, ela vai ter o benefício. Eu, por exemplo, nunca teria esse benefício, porque eu não tenho essa particularidade dela, né? Graças a Deus. Eu posso contribuir, e aí eu só vou ter o direito quando eu fizer as minhas contribuições necessárias. Inclusive, todos nós contribuímos para poder, inclusive, ajudar as pessoas que não podem contribuir. Mas é o caso que está previsto dentro do direito previdenciário. Ela está, então, dentro dessa população difusa, certo? Dessa coletividade determinada. Entendi. E aí, galera, mais alguma dúvida aqui sobre essas expressões? Alguém vivo aí? Então, o direito ele é dividido dessa forma: público, privado e difuso. Privado para as relações entre particulares, que tem repercussões jurídicas apenas para as pessoas existentes naquela relação. Então, a gente tem o exemplo do direito civil e do direito empresarial. Existe o direito público, que é para toda a coletividade indeterminada, todas as pessoas que existem no nosso país. E a gente tem o direito constitucional, administrativo, tributário, processual, penal, eleitoral e militar. E a gente tem os direitos difusos, que são
os direitos para uma coletividade determinada, para algumas pessoas que obedecem a uma característica. É o direito do trabalho, previdenciário, econômico, consumidor, ambiental. Massa? Então a gente mata esse assunto aqui. E eu sinalizo para vocês que eu ainda vou subir para vocês pelo YouTube outras aulas só para a gente acabar o conteúdo, certo? Mesmo que a gente não tenha outro encontro de videoconferência. Apesar do que, eu gostaria de ficar disponível para videoconferências com vocês, caso a turma queira e tal. Eu me interesso que a gente continue as discussões, mesmo durante Igualmente. Eu acho massa. Por mim, a gente fica tendo esses encontros e tendo essas discussões. Aí, Pois é, acho bom, porque a gente também perdeu muitas aulas no início. Pois é. Aí, Beatriz, você fala com a turma e qualquer pessoa interessada para mim vale. Se for uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 10 pessoas, tá valendo. A gente faz as nossas videoconferências aqui, que a gente continua. Mas eu continuarei vindo. Por mim é de boas. Até porque eu vou continuar a gravar e mandar para vocês e eu quero continuar a discutir. A gente pega o sim agora em qual período? Vocês só me pegam de novo, gente, no 4º período, quando vocês forem começar a estagiar. Mas a gente também está abrindo vaga de estágio a partir do P3. Aí, se vocês forem estagiar no P3, vocês estagiam comigo também. Então, aí, tá top. Mas como professor, no momento, como se de sala Só de P10, né? Só P10. A não ser que tenha alguma alteração aí e tal, me coloquem algum... Lamentável, lamentável. Não, professor, continua com a gente. Oi? Por favor, continua com a gente. Mas aí, pronto. Que bom que... Tem um professor da gente que vai continuar com a gente. Quem é? É Jean. Jean, né? Não sei não. Falou que no próximo Jean período dá... estaria dando aula no P2. Ele dá teoria, ciência política e teoria do Estado. Ele dá ciência política nesse, mas no P2 eu não sabia que ele dava aula, não. Foi, ele falou que parece que a IESP queria contratá-lo para o P2, mas ele não sabia se realmente ia, mas, né, grande probabilidade de ir. Oxe, massa, é bom que você tenha uma oportunidade. Você devia dar essa oportunidade a gente também. Meu sucessor, assim, o professor que segue a disciplina que parece com essa é Sérgio, de filosofia. Mas Sérgio é muito amado, velho. Vocês vão gostar dele, ele é meio doideira, ele é massa. Mas, ó, vamos falar aqui sobre o exercício, que vocês estavam tendo dúvida. Sim, então, grata. 2 coisas. O que é o trabalho? O trabalho é pesquisar sobre definição de Estado Democrático de Direito. Eu quero que vocês peguem no mínimo 2 fontes. E aí, aí vocês vão entender aqui as dúvidas quando eu terminar de explicar. No mínimo 2 fontes. E aí, eu acho que alguém falou no chat. Deixa eu ver. E aí, eu quero que vocês, nessa pesquisa, eu quero que vocês vejam nessas fontes, né, nessas pesquisas que vocês fizeram, as definições de Estado Democrático de Direito. Por definição, essencialmente vão carregar características do Estado Democrático de Direito. Quando você define algo, você dá características. E aí eu quero que, no final desse texto de vocês escrevam o que vocês consideram como sendo essencial para um Estado Democrático de Direito. E aí, um colega perguntou, acho que foi a Alexandra, não sei se eu tenho certeza, perdão se eu estiver errado. Perguntou assim, não estou conseguindo... Foi tu, né? Desculpa. Não estou conseguindo achar fontes discordantes. Galera, eu não preciso discordar, massa? Se vocês acharem 2 fontes falando a mesma coisa, ótimo. Porque quer dizer que existe uma confluência, quer dizer que existe uma uniformidade no entendimento. E aí, mesmo que você ache 2 fontes que concordam, podem inseri-las, certo? Dizer, autor X fala nesse sentido e autor Y concorda nesse sentido também, falando essas coisas. E aí no terceiro ponto do trabalho, que é a visão de vocês. Aí vocês podem dizer, professor, eu não tenho nada a inventar. Eu concordo. Massa, ótimo. Quer dizer que você concorda com esses autores. Então, eu quero que você demonstre por que você concorda. Então, você explica por que você concordar com essas características elencadas por essas 2 pesquisas que você fez, essas 2 fontes que você pesquisou, e aí você resulta em algo que seja seu, certo? Seja em concordância total, seja em uma concordância parcial, seja em discordância, certo? Certo. E aí, Alexandra, deu para tirar a sua dúvida? Deu, entendi. Obrigada, professor. Massa. Pronto, gente. Sobre prazo.
Já que a gente teve aí essa impossibilidade de comunicação, então a gente vai dar mais uma semana de prazo, certo? Era para a semana de provas, então fica para a semana de reposição. E de que forma será feito? Na semana de avaliação, galera, a partir de segunda-feira, vai se abrir um novo campo lá naquele de atividades. Massa? Vai se fechar essa atividade 1, 2, 3, 4 e vai se abrir um outro para avaliação, que é onde a gente vai ver a nossa avaliação. Na reposição, vai se abrir outro campo da reposição, certo? E aí vocês vão anexar nessa da reposição. Beleza? Tranquilo. Pronto. Então, tirando das O dúvidas, senhor pode me enviar tudo isso digitado? posso. Eu vou te mandar. Porque aí eu Eu não mando pra vou te galera mandar da sala. agora porque eu tenho que sair. Mas Não se preocupe não. É porque o pessoal da sala é bastante complicado. Você, tipo assim, eu falo uma coisa e vem me perguntar a mesma coisa, só que de maneira diferente. Aí, Certo. entendeu? Eu vou mandar você por escrito e aí você manda pra galera. E como sempre, meu privado fica aberto aí pra quem tiver outros questionamentos. Pronto. Eu acho que todo mundo tem o seu número. Se não tiver, eu passo. Massa. Beleza, Obrigada, então, professor. valeu pelo encontro de hoje, foi massa. Depois eu vou subir aqui esses vídeos no YouTube e você vou colar. Aí eu só mande o link, por favor, para enviar para o pessoal. Show de bola. Viu? Beleza, galera. Tchau, tchau. Bom dia pra vocês. Tchau. Tchau. Duas